Super Esporte ao vivaço. Hoje é quarta-feira, 19 de março de 2014. Hoje o programa vai mostrar os gols da Champions League de ontem, a preparação dos clubes europeus para os jogos dessa tarde e também a polêmica que segue rolando, né? Aquele jogo que o São Paulo perdeu para o Ituano, ainda tá dando o que falar. Tem Mano Menezes falando sobre o assunto, mas antes a gente vai para um breve intervalo aqui no Super Esporte. Eu volto com Garrafinha. Até já! Muito bem, a gente continua falando de Liga dos Campeões da Europa. Hoje, os últimos classificados para as quartas de final da competição vão ser definidos. O Zenit tem uma missão bem difícil e vai até a Alemanha tentar reverter o placar de 4-2 contra o Borussia Dortmund. Outro que tem um belo desafio pela frente é o Manchester United, que perdeu por 2-0 no jogo de ida para o Olympiacos. Manchester United e Olympiacos entram em campo logo mais às 15:05 da tarde, de olho em uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na partida de ida, disputada na Grécia, os Diabos Vermelhos perderam por 2-0 e agora precisam mudar o rumo dessa história para garantir a tão sonhada classificação. Isso porque o clube inglês só conseguiu reverter uma vantagem de 2 gols contra outras equipes europeias em confrontos eliminatórios em apenas 2 ocasiões. Para piorar a situação, a última vez que isso aconteceu foi há quase 30 anos, quando o United bateu o Barcelona de Maradona por 3-0, depois de perder o primeiro jogo justamente por 2-0. Bom, mas se serve de consolo para os comandados de David Moyes, o Olympiacos não marcou um gol sequer nas 2 últimas oportunidades em que atuou no Old Trafford, local do duelo de hoje. Foram 2 derrotas, uma por 3-0 e outra por 4-0. Por isso, o time comandado pelo professor José Miguel González não quer de jeito nenhum se aproveitar da vantagem adquirida no primeiro confronto diante do Manchester. Depois de perder por 4-2 para o Borussia Dortmund jogando na Rússia, o Zenit vai até a Alemanha encarar os comandados de Jürgen Klopp numa missão pra lá de suicida. Pelo menos é esse o pensamento do treinador interino dos russos, Sergei Semak. Nós amamos futebol e no futebol tudo é possível. É óbvio que teremos algumas oportunidades na partida de hoje, mas para nós o importante mesmo é mostrar o nosso melhor. O Borussia é um dos melhores times do mundo e nós queremos colocar em campo o nosso melhor também. Nós vamos trabalhar para isso, vamos jogar para frente, já que para nós o essencial é mesmo colocar em prática um bom futebol, disse Semak. Já o professor Jürgen Klopp tá pra lá de satisfeito com o resultado e a vantagem adquiridos no primeiro confronto. No jogo de ida, nós conseguimos a tranquilidade necessária para o duelo de hoje. Conseguimos um placar que ninguém espera quando vai atuar contra o Zenit em São Petersburgo, finalizou o treinador. Boa tarde, Garrafa! Fala, prazer Anitta recebê-lo novamente 2 dias seguidos. Recíproca é verdadeira. Você está bem? Ótimo. Eu sei que você gosta de um sertanejo e tudo mais. Sempre é bom, né? Mas vamos ter que falar de pompa, de Liga dos Campeões agora. Qual a sua expectativa para essas partidas de agora à tarde? Olha, Anitta, os favoritos têm feito o seu papel. Essa é a grande verdade até aqui. A partir das quartas de final é que a gente vai sentir confrontos mais equilibrados. Nesse momento não tem grande surpresa. Nas oitavas, os favoritos, repito, estão cumprindo o seu papel, mas a partir das quartas de final o bicho vai pegar. Tá bom. Olha, não que nada contra os sertanejos, também tem muito sertanejo com pompa, né? Olha, deixa eu falar de Libertadores da América. Ontem o Botafogo enfrentou o Independiente del Valle no Maracanã e levou a melhor. Sim, venceu por 1-0 com gol do El Tanque Ferreira e agora lidera o grupo 2. Hoje, mais 3 times brasileiros vão entrar em campo. O Atlético Mineiro encara o Nacional do Paraguai às 7h45 na Arena Independência. O Flamengo
enfrenta o Bolívar fora de casa às 10 horas da noite e o Grêmio joga contra o Newell's Old Boys lá na Argentina também às 10 horas da noite. Expectativa? Os dois jogos que mais chamam a atenção, exatamente esse do Grêmio contra o Newell's, né? Porque em Rosário a situação é complicada, o Newell's tem uma boa equipe. E o Flamengo, de todos os brasileiros, o Galo tem o Nacional, mas o Flamengo, Anitta, pra mim é que tem um jogo mais complicado, né? O Bolívar veio ao Rio de Janeiro, arrumou um empate com o Flamengo, agora joga na altitude de La Paz, 3.600 metros acima do nível do mar. Lá a bola fica diferente, a velocidade dela, não no tamanho, ela continua redondinha, continua, né? O problema é a velocidade, gente. A velocidade, o ar rarefeito faz com que a bola ela mude a sua velocidade e isso atrapalha muito além desse problema aí da altitude, da falta de ar dos atletas. Então, o Flamengo corre riscos na partida de hoje e se perder, corre risco de nem avançar a próxima fase. É o jogo mais complicado dessa noite para os brasileiros, é Flamengo e Bolívar. A gente brincou, mas na Copa do Mundo existe uma bola padrão que é só para jogar a Copa do Mundo. Na Libertadores também? Tem. Cada torneio tem a sua bola. O Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão ano passado, com aquela bola horrorosa, laranja, né, Anitta? A gente podia fazer uma matéria depois comparando cada bola, né? Ia ser um sucesso. Olha, vamos falar do Palmeiras. Você tá impossível hoje, viu? Vamos falar do Palmeiras, porque Adriano Dolfi acompanhou ontem a coletiva de imprensa do meia Bruno César. O tema foi o clássico que rola nesse domingo na Vila Belmiro contra o Santos, que define o time com a melhor campanha nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Fazer gols o jogador quer, é lógico, né? Mas a prioridade mesmo é sair com a vitória. Bem-vindo. Ele chegou no final de janeiro e foram 6 partidas com a camisa do Palmeiras. Na vitória por 3-2 sobre a Ponte Preta, Bruno César participou do primeiro gol e ainda sofreu um pênalti. O técnico Gilson Kleina ainda não definiu a equipe que pega o Santos na Vila, mas o meia não esconde a expectativa de começar a partida como titular. Tem a semana cheia aí para decidir o que ele vai fazer. Mas acho que sim, acho que dá para jogar, apesar de eu ter pedido para sair, estava um pouquinho mais cansado já, né? Mas é com o ritmo de jogo que a gente vai melhorando cada jogo. E claro, a gente espera tá jogando contra o Santos também, a gente sabe que é um jogo importante para a gente. Bruno César revela também uma certa ansiedade pelo primeiro gol com a camisa 30 do Verdão. Claro, a gente fica ansioso, né? Para fazer o primeiro gol e ainda mais num clássico onde está sendo disputado um campeonato à parte, pelo menos pela equipe do Palmeiras, a gente está levando isso bem a sério, né? Então, acho que o mais importante é sair com os 3 pontos, é sair com o primeiro lugar geral e a gente sabe que se sair o gol vai ser para ajudar a equipe do Palmeiras, mas eu estou muito tranquilo com essa questão do gol, acho que o mais importante é mesmo a gente tá vencendo os jogos. O duelo na Vila Belmiro vale o primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Paulista, o que pode significar um encontro com o São Paulo na semifinal. Por isso, o Bruno César foi perguntado se esse primeiro lugar realmente é vantajoso. Eu acho que não tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar no adversário que vier, a gente tem que estar focado, e acho que foi isso desde o começo do campeonato, independente da gente jogar com A, B ou C, a gente está sempre pensando em vencer. Então acho que eu não penso, o grupo não pensa nisso, em perder. A gente vai sempre para campo para vencer os jogos. E independente do time que a gente pegar nas quartas, na semi ou na final, a gente tem que pensar em vencer. Escuta, Garrafa, você que gosta do arrocha, que é aquele estilo musical sertanejo, é bom, né? Esse jovem, o Bruno, certo, tá precisando ouvir isso para dar um up, ele quer marcar gol desse jeito? Ele tá meio lento, né? Ele tá um pouco assim, desanimado. Mas a ideia dele tem coerência em relação a escolher adversário. Eu acho que o Palmeiras não tem nem que pensar em fase semifinal, o Palmeiras tem que estar focado na próxima fase, vencer o clássico, chegar na fase final do campeonato como a equipe de melhor campanha, isso vai elevar o moral do time, passar pelas quartas de final e depois, na semifinal, ver quem será o adversário, provavelmente a equipe do São Paulo. Não é definido que teremos esse confronto, né? Nem sabe se o Palmeiras vai avançar nas quartas, se o São Paulo. Há uma tendência pelo peso da camisa. O Gilson Kleina, ele tem toda uma semana para trabalhar, e isso é legal, porque ele teve nessa semana Copa do Brasil, viagem, então o Gilson Kleina vai ter toda uma semana, espera um grande jogo, o Santos em grande fase. Para mim, o Santos vem jogando o melhor futebol do Campeonato Paulista, então é um grande confronto
confronto e no próximo domingo, no Mesa Redonda, nós traremos todos os detalhes da rodada em geral e principalmente desse grande clássico que está marcado lá para a Baixada Santista. Quem é o mais favorito para você, se é que dá para... Eu, por jogar em casa, talvez o Santos. O Santos jogando em casa, está com o melhor futebol, acho que o Santos tem uma pequena vantagem. Não significa que vai vencer não, porque o Palmeiras pode fazer frente ao Santos e vai ter toda uma semana para trabalhar, descansar. Vai ser um grande jogo. Tô com essa expectativa, Anitta. Tá bom. Vamos falar agora então do São Paulo. O tricolor segue se preparando para a última rodada do Campeonato Paulista, que acontece só agora no domingo. E o Luiz Henrique Gurian já acompanhou o treino do tricolor hoje de manhã e tem novidades quentinhas. Fala aí, Gurian. Alô, Anitta, vamos sim com o São Paulo, mais um dia de trabalhos, é o pensamento no jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto nesse final de semana. Por enquanto, jogo marcado, confirmado domingo 4 da tarde, mas pode acontecer a antecipação para o sábado, também na querida, linda, maravilhosa, gostosa, calorosa, dona de um chopp maravilhoso, Ribeirão Preto, que eu vivi grandes anos da minha infância. Bom, só que esse time pode sofrer muitas alterações, preste atenção só quem treina. No gol, Denis, Paulo Miranda, Lucas Silva e Edson Silva, uma linha de 3 zagueiros, Luiz Ricardo, Wellington e João Schmidt, Bosquila e Reinaldo, Lucas Evangelista e Ademilson. Você não vê o Canhete aqui, por exemplo. Já que o Souza está no departamento médico, sente o joelho, Denilson já treina com bola, Douglas ontem sofreu um desmaio aqui no treinamento, mas está ok, Ganso suspenso pelo cartão vermelho, Luiz Fabiano e Antônio Carlos pelos amarelos, todos fora dessa partida. É um time bem diferente, mas como São Paulo já está classificado, esse resultado nada vai mudar a vida do tricolor. Muricy Ramalho, então, pode colocar essa equipe que acabamos de contar para vocês aqui no Super Esporte, com as imagens do José da Silva e também do Osmar Menezes. Eu, Luiz Henrique Gurian, contei o tricolor para você, Anitta, e para todos os nossos amigos. Obrigada, Gurian, o chopp, do não sei o quê, do não sei o quê. O São Paulo tá assim também, né? Cheio de qualidades, né? O São Paulo vive um momento de crescimento, né? Ele venceu o clássico contra o Corinthians, acabou perdendo pro Ituano, é verdade, criou-se toda essa polêmica, mas o São Paulo tá se ajeitando, se assentando no momento mais importante do campeonato e o São Paulo, na reta decisiva, tem também a sua força. Sobre adiamento, né? O Palmeiras teve antecipada a sua partida pela Copa do Brasil, o São Paulo também pode mexer em algum jogo, tudo isso em função dos paulistas não estarem na Libertadores. A TV Globo, que é detentora dos direitos, ela está alterando a grade de programação, puxando os jogos para quarta-feira e o Palmeiras teve aí uma de suas partidas antecipada e isso é bom porque o Palmeiras na fase final do campeonato não vai ter, caso ele chegue à decisão, não vai ter o jogo no meio de semana entre as duas decisões. Foi bom para o Palmeiras e o São Paulo pode ter alguma data alterada também. Legal, bacana. Acabou que assim tá se arrumando o calendário, né? Através de uma emissora, né? Tudo dá certinho, né? Tudo funciona, tudo sai bonitinho. Só querer, Anitta. Pois é. Então vamos falar do Corinthians, que lá também tudo dá certinho, viu? O técnico Mano Menezes, tudo. Uma maravilha. Falou sobre a polêmica envolvendo a suposta entrega do jogo por parte do time do São Paulo na derrota contra o Ituano, que justamente culminou na eliminação do Timão no Campeonato Paulista. O treinador explicou, né, ou tentou explicar a declaração dada logo após a partida contra o Penapolense. Aqui ninguém transfere responsabilidade, ninguém se faz de vítima. Nós não classificamos porque não tivemos competência para isso. Em nenhum momento, principalmente como colega de trabalho, é desnecessária, porque nós não falamos sobre a honestidade de ninguém. O que precisa ficar claro é que também não somos ingênuos e não podemos botar uma peneira para tentar tapar o sol, porque não vai ser suficiente. Um fato é falar sobre alguém não querer ganhar de propósito, de forma desonesta. Isso não falamos e jamais vou falar se não tiver uma prova muito contundente do que acontece dentro do campo. O que eu estava me referindo é que a motivação para ganhar esse jogo provavelmente não era a mesma motivação de um jogo normal. Porque o jogo não foi normal. Um jogo que o torcedor pede para o time perder. Estavam lá os cartazes estendidos pedindo para o time entregar. Um jogo que, ao terminar e você é derrotado, seu torcedor comemora. Não é um jogo normal. Então, nós também temos direito de termos os sentimentos. E provavelmente são os mesmos sentimentos que em 2009 as pessoas do lado de lá sentiram, quando nós não ganhamos do Flamengo.
E nós também tivemos que ouvir as mesmas insinuações que eles hoje estão ouvindo. E não é agradável mesmo algumas insinuações. Pois sim, que você que está na sua residência sabe que vovó tem problemas de memória. Então, eu gostaria de estar revendo o que foi dito logo após a partida. Vamos rever. Cada um sabe com que consciência coloca no travesseiro para dormir. Futebol, tudo é possível. E a gente está aí. Você está em dúvida, hein? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Não, aquela resposta que você deixou. Eu acho que você Qual que é a tua certeza? Eu acho que você tem dúvida. Qual que é a tua certeza? Acho que você tem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas os deuses do futebol estão lá em cima e eles sabem conduzir bem o comportamento de cada um quando a bola rodar lá na frente, né? Isto posto, eu gostaria de perguntar para Osmar Garrafa, que tem muitos anos de praia, mais do que eu, não lhe chamando de velho, logicamente, Claro que não. mas eu gostaria de saber se você acha que, de alguma forma, ele tomou uma pequena bronca lá dentro e teve que rever o que ele falou depois do jogo. Ele foi pro cantão, isso foi admitido publicamente, o próprio Edu, né, que é o gerente de futebol do Corinthians, o diretor de futebol do Corinthians, veio a público, deu essa informação, que o Romarinho também foi advertido, mas o Mano Menezes não caiu legal pro Mano, não caiu legal a primeira declaração, e essa segunda ficou pior ainda, porque ele falou e não disse absolutamente nada. Seria muito legal o Mano ter chegado ontem na entrevista coletiva e ter dito o seguinte: saí de cabeça quente depois do jogo, depois de uma eliminação, e acho que acabei me atropelando nas palavras. E vendo a situação com mais tranquilidade, a gente tem que entender que o problema da classificação do Corinthians foi o próprio Corinthians. E um detalhe muito importante, o São Paulo não teve nada a ver com a eliminação do Corinthians, porque se o Corinthians tivesse vencido o Penapolense, Anitta, o resultado do São Paulo pouco teria importado. O Corinthians ia chegar vivo ainda na próxima rodada. Mas o Corinthians não teve nem a capacidade de vencer o Penapolense. Então, transferir essa responsabilidade para o São Paulo não é uma boa. O Corinthians teve sérios problemas nessa transição da saída do Tite para a chegada do Mano Menezes e esse foi o grande problema. O Corinthians fez um planejamento, montou um time em meio ao campeonato, Anitta. Esse foi o grande problema do Corinthians, está pagando esse preço agora, vai disputar essa partida hoje contra o Bahia de Feira, jogando lá em Feira de Santana pela Copa do Brasil e depois vai ter aí mais de 30 dias para se preparar para o Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai poder cobrar esse Corinthians, um Corinthians que deve se reforçar. O Corinthians foi incompetente. Transferir a responsabilidade para o São Paulo não foi legal e a explicação do Mano, me desculpe, não convenceu. Não pegou nada bem o que o Mano disse lá em Penápolis e pior ainda a explicação, porque não me convenceu. Na primeira parte do que ele falou, ele meio que voltou atrás. Ele falou que ninguém transfere a responsabilidade, mas se você não transfere a responsabilidade e fica falando só do jogo do São Paulo, é óbvio que você está transferindo a responsabilidade. O Corinthians foi tão incompetente que não venceu o Penapolense. Eu repito, é só fazer conta. Se o Corinthians tivesse vencido o Penapolense com a derrota do São Paulo, mesmo com a derrota do São Paulo, o Corinthians ainda ia para a última rodada dependendo de resultados e nem do São Paulo. Como é que você acha que o Corinthians vai entrar em campo hoje pela Copa do Brasil? Eu sei que não desmerecendo o time, né? Mas, enfim, não é o maior adversário da história. O Corinthians é favorito. Né? Mas como é que você acha que vai estar a cabeça dos jogadores? Faca nos dentes. O Corinthians vai entrar com a faca nos dentes hoje, tem que ser assim. Tem que tentar já matar o jogo da volta para, de repente, fazer uma classificação, para aliviar um pouco, apagar um pouco, se é que é possível, essa péssima campanha no Campeonato Paulista. Uma boa notícia, a tendência é que o Renato Augusto comece como titular no meio-campo, no lugar do Bruno Henrique. Eu gosto muito mais do Renato Augusto, ele chega mais à frente, ele em boa condição. É uma ótima peça para o Mano Menezes e o Mano parece que está sinalizando com esta possibilidade, abrindo mão de um de seus volantes, mas são volantes que chegam à frente, o Bruno Henrique, o próprio Guilherme, sai o Bruno Henrique, entra o Renato Augusto, um jogador que encosta mais na frente e seria um Corinthians ofensivo. Hoje o Corinthians, no meu entendimento, entra com a faca nos dentes, entra fazendo aquilo que deveria ter feito no Campeonato Paulista e não fez.
Quem mais que você destacaria para a partida de hoje? Quem mais que o Corinthians, você sabe como é que vai estar a escalação? A escalação normal, com essa única alteração, não tem nenhum tipo de problema, né? O detalhe é que o Cássio completa hoje 100 jogos pelo Corinthians, né? O Cássio completa 100 jogos e o adversário do Corinthians, o Bahia de Feira, o Corinthians tem que se cuidar, porque o Bahia de Feira, ele foi eliminado ainda numa fase inicial do Campeonato Baiano e ele está há exatos 47 dias se preparando para essa partida. Ou seja, é o jogo da vida desses caras. Hoje tem televisão, transmissão ao vivo, é a partida do ano para o Bahia de Feira. Então os dois vão estar com sangue vai ser, apesar da diferença, né, das camisas, com todo o respeito, o Corinthians tem uma camisa incomparável em relação ao Bahia de Feira, é um jogo de muitas alternativas. A cidade de aproximadamente 600 mil habitantes, Feira de Santana, ela está vivendo o clima do jogo, né? O clima do jogo, o Corinthians vai com essa pressão e se o Bahia de Feira tiver um pouco de tranquilidade, tiver uma equipe com muita garra e determinação, pode complicar a vida do Corinthians. Mas, repito, hoje o Corinthians tem que passar por uma vitória e, no meu entendimento, uma vitória por 2 ou mais gols de diferença, que daria ao Corinthians essa vantagem para o jogo da volta. Agora eu quero saber qual é o seu chute. Vem com a vovozinha vindo por aqui. Vamos lá, qual é o seu chute para o placar de hoje, então? Placar 3-1 Corinthians. Tá bom. 3-1. Tá bom. Tchau, vovó. Até amanhã, viu? Acompanhe os resultados dos jogos da Liga dos Campeões no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres.